Hello, hello, good evening. Vamos esperar alguém pelo menos entrar, né, para eu poder começar, senão eu vou falar aqui para ninguém. Yes. Vamos lá, um já entrou. Outra pessoa entrou, legal. Bacana. Não sei se esse horário é bom, né, mas bom, vamos lá, mais outra pessoa entrou. Good evening. Legal, legal. Acho que mais uma pessoa entrando, a gente já começa o negócio. Acho que eu já tenho tudo preparadinho aqui. Hey, hey, hey. There you go. Hi there. Good evening. Hey, Thais is here. Cool. Right. Legal. Vamos começar então, né? Bom, tem muita pessoa aqui, né? Tem algumas pessoas aqui que me conhecem. Hey, Thaís. Tem gente aqui que não me conhece, talvez. Tem gente que começou a seguir agora. Tem muita gente que, bom, começa a seguir todo dia, né? Então, não sei se vocês me conhecem muito bem. Eu não sei se vocês estão vendo um ou dois vídeos ou se já viram vários vídeos de dicas que eu postei. Bom, enfim, meu nome é Bruno Muniz, né? O mais conhecido como Teacher Muniz, né? E eu sou professor de inglês. Sou nascido numa cidade bem pequenininha no interior de Goiás, chamada São Simão, e hoje, atualmente, eu moro em Uberlândia, Minas Gerais, ou seja, a terra do pão de queijo, né? Sou professor há 7 anos, né? Então comecei a dar aula de inglês há 7 anos atrás e estudei inglês por 7 anos, ou seja, são 14 anos no total, desde quando eu comecei a ter o meu primeiro contato com o inglês até a presente data. Então, assim, fui aluno, né? Agora sou professor, então passei por muitas dificuldades. Eu sei como que é, o quanto é frustrante às vezes você tá aprendendo algum idioma e você não ter talvez vocabulário, você não ter aquela fluência, você não ter aquela confiança para poder falar um idioma. Então, eu sei exatamente pelas coisas que vocês estão passando e eu aprendo outros idiomas também. Então, é meio que, mesmo você sendo professor de um idioma, né, quando você começa a aprender outro idioma, começando tudo do zero. Então você passa pelas mesmas dificuldades, né? Porém, há algumas coisinhas que ajudam no processo, tá? Então quando você fala um idioma, fica muito mais fácil de você aprender outros idiomas justamente pelos tropeços. Eles vão ensinando para você o que fazer, o que não fazer, o que funciona, o que não funciona. E eu como professor, eu sempre tento repassar isso para os meus alunos, tá? Bom, o que eu vou ensinar para vocês hoje? Tá? A minha proposta dessa live é mostrar para vocês uma técnica, não mostrar, ensinar na verdade para vocês uma técnica de memorização, tá? E assim, é uma técnica de memorização, né? É muito importante no aprendizado de idioma e eu quero perguntar uma coisinha para vocês. O Junior perguntou uma coisa. Junior, segura aí que daqui a pouquinho eu já respondo esse negócio para você, viu? Quem aqui que está presente nessa live já esqueceu alguma palavra ou alguma coisa no idioma estrangeiro que estava aprendendo? Vai lá, dá um alô aí. Fala aí quem já esqueceu alguma palavra quando estava aprendendo inglês. Eu não sei se vocês aprendem outro idioma, né? Dá um alô aí. Quem já esqueceu alguma coisa no idioma que está aprendendo? Yes! Fer e Santarelli. Legal. Maiara também. Opa! Nossa, várias, a Thaís. A Thaís, ela é professora, nossa lá, ela é professora de alemão, fala inglês super bem, alemão e inglês, né? Ela tem propriedade para falar. E olha, ela fala super bem inglês e alemão. E ela tá falando que já esqueceu várias. Então, não sofra. Lucas também falou boa. Então, assim, não sofram se vocês esquecerem alguma coisa no idioma, tá? Mas é sempre uma coisa que a gente tem que buscar, é não esquecer, para estar acumulando aquele vocabulário e quando a gente precisar usar, a gente de fato ter ele na cabeça. O Gustavo falou everybody. Com certeza, guys, everybody, né? Bom, então vamos lá. Por que eu resolvi ensinar esse negócio para vocês? Eu comecei a fazer esse Instagram, né? Há talvez uns 7 meses mais ou menos. Eu comecei bem devagarzinho, botando algumas dicas, mais para enviar para alguns alunos quando eles tivessem alguma dúvida pontual, alguma curiosidade, eu enviava para eles. Daí eu comecei a impulsionar alguns vídeos, né? Algumas pessoas começaram a vir
E eu achei que seria interessante sempre perguntar, né, pro pessoal quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades no inglês, e várias pessoas mencionaram o fato de que elas não conseguem se lembrar das palavras assim que estudou. Às vezes você está estudando uma coisa, você acaba de esquecer e nunca consegui memorizar essa palavra. Então o pessoal reclamou bastante nesse sentido. Então assim, eu percebo também como professor a dificuldade dos meus alunos. E eu, né, assim que eu me formei em francês, né, inglês, perdão, eu comecei a estudar francês, depois eu comecei a estudar alemão, depois eu fiz a loucura de começar a estudar russo também, depois eu fiz um pouquinho de norueguês e foi bem bacana, e eu passei por essa mesma dificuldade. Então a minha intenção aqui é fazer com que vocês não passem mais por isso, tá? Encurtar o caminho de vocês, de onde vocês estejam, né? O nível que vocês tenham em inglês ou o idioma que vocês estudam, porque funciona para outros idiomas também, encurtar esse caminho até a fluência, né? E idioma demanda tempo, tá? Vocês têm que ter isso na cabeça de vocês, mas com a técnica certa você pode encurtar esse negócio aí, esse caminho. Bom, na terça-feira eu postei um vídeo com algumas dicasinhas de como não esquecer as palavras em inglês, mas elas foram dicas, tá? Eu disse, por exemplo, que não é interessante você aprender uma palavra isolada, você sempre tem que aprender essa palavra com alguma outra palavra, ou de repente um bloco, né, uma frase, e nunca aprender aquela palavra sozinha, porque é muito mais fácil de você lembrar quando você tem um conjunto de frases ali, um conjunto de palavras já pronto. Quando o seu cérebro vai buscar aquela informação, ela já está pronta. Você não precisa reconstruir o idioma do zero, sabe? Percebe o que eu estou falando? Você não precisa construir o idioma do zero. Você já tem aqueles blocos ali que você pode usar, tá? Com pouca dificuldade. Então essa é a ideia. Então eu disse, né, para vocês aprenderem palavras sempre em grupos. Outra coisa também que eu disse foi o seguinte: façam frases. Né? Então nunca aprendam palavras soltas e nunca deixem essas palavras soltas ali, sem usar, no guarda-roupa, tá? Vocês têm que usar as palavras. Então vai até do conhecimento que você já tem. Então, por exemplo, se você já sabe fazer futuro, faça frases no futuro com aquela palavra nova, com aquele grupo de vocabulário novo. Se você sabe fazer passado, faz passado. Sabe fazer condicional, faz condicional. O importante aqui é que você use o que você já sabe. Pode ser muito ou pode ser pouco, tá? A maioria das vezes vai ser pouco, não se frustre com isso, mas usar o que você já sabe para incorporar aquele vocabulário. É muito mais fácil de aprender assim. Então eu mencionei até que eu inventei esse negócio aí de teoria da floresta, né, para ficar mais fácil a alusão de toda a explicação de, enfim, por que palavras soltas e por que palavras ali que ficam pro guarda-roupa não ficam na memória, né? E é basicamente isso. Tá? Então quem não assistiu esse vídeo, assiste, porque é um complemento da dica que eu vou dar hoje aqui para vocês, da técnica que eu vou dar hoje para vocês, ok? Então são as dicas que eu dei no vídeo de terça-feira, alinhado com essa técnica que vai ajudar vocês a talvez nunca é uma palavra forte, tá? Mas talvez nunca esquecer uma palavra, se vocês usarem a técnica. Bom, eu vou explicar bem resumidamente o que ela é e depois a gente vai fazer uma prática aqui, tá? Porque nada adianta eu falar para vocês, falar, funciona assim, assim, assado, e não demonstrar, e depois vocês vão entender por que eu falo na prática, né? Bom, o nome dessa estratégia, o nome desse sistema é Sistema de Repetição Espaçada. Então, assim, eu sei que tem gente que talvez não gosta muito de repetição, né? Eu já ouvi de aluno falar assim, mas teacher, a gente vai repetir igual papagaio. Vai! Por que não? Por que não repetir igual um papagaio? Pense o seguinte, você nasceu, tá lá, bebezinho, nasceu, não fala nada. No máximo que você faz é barulho, né? Eu imagino que criança deva falar o quê? Um ano e meio, 2 anos, né? Não sei. Mas enfim, começa a falar, fala um papai, uma mamãe ali, que mal dá pra entender se é papai ou mamãe de verdade, e depois começa a falar mais. Então a criança ela vai treinando, né, o ouvido dela, adquirindo vocabulário, e ela vai botando aquilo lá pra fora, né? Então, bom, até perdi a linha de raciocínio que eu tava fazendo aqui, mas enfim. É importante então que vocês escutem e repitam bastante, é isso. Repetir igual papagaio, criança repete, criança só escuta o que papai e mamãe falam e criança repete, igual papagaio, para depois ela aprender como que ela vai usar aquilo lá, montando na cabeça dela da forma que ela imagina, para ela expor uma opinião, tá? Então, repetição é uma técnica muito boa. Vamos lá.
repetição espaçada. Então, essa repetição não é simplesmente você pegar um negócio e repetir, repetir, repetir. Até no vídeo anterior eu mencionei que pegar listas e ficar lendo e repetindo não é útil, né? Então, só repetir também não adianta muita coisa. Repetição espaçada significa o seguinte: você vai repetir um grupo de vocabulários, né, que você aprendeu talvez naquele dia ou naquela semana, em intervalos diferentes. Isso quem está falando não sou eu. Isso quem está falando é a ciência, tá? Isso é provado e é uma técnica que é usada por poliglotas, há muito, muito, muito tempo. Como funciona? Eu aprendo, suponha que eu vou usar isso aqui como se fosse quantidades, né, de vocabulários. Essas são as quantidades de vocabulários que eu aprendi essa semana. Agora, eu aprendi isso aqui hoje. Suponha que seja hoje, para ficar mais fácil. Eu aprendi isso aqui tudo de vocabulário hoje. Eu vou repetir esse negócio amanhã, depois eu vou repetir daqui 4 dias, depois eu vou repetir uma semana depois eu vou repetir 2 semanas depois, talvez. Depois 3, depois 1 mês, depois 2 meses, depois 4 meses, depois 8 meses, depois 1 ano e por aí vai. Então você vai sempre estar retomando aquele vocabulário que você aprendeu através da repetição espaçada, de forma espaçada, com diferença de dias entre si. Então, bom, para poder explicar como funciona isso aqui, eu peguei uma caixinha, tá? Eu dividi aqui, usei um cartão, dividi bem porcamente, né? Mas eu dividi ela em 2 caixas. Então percebe que tem a caixa de cá e a caixa de cá. Imagina que sejam 2 caixas. E eu tenho uma lista de vocabulários que eu aprendi naquela semana, né? Essas, se vocês tiverem a curiosidade, né? Isso aqui chama ficha pautada. Isso aqui você acha em qualquer papelaria, ficha pautada. Compra do tamanho que fica prático para você. É extremamente barato comprar isso aqui. Então comprem, tá? Usem isso aqui. Então você vai pegar um papelzinho, né? Você vai escrever aqui na frente a palavra, o vocabulário que você acabou de aprender. Você pode ter adquirido esse vocabulário de diferentes formas também, tá? Você pode ter lido um texto, você pode ter assistido uma série. Para quem é mais avançado, você consegue assistir uma série e de repente entender aquela palavra que você não sabia o que era, mas tá ali no meio, né? Você pode voltar, pode botar legenda, ver que palavra que é aquela, joga no dicionário, aprende aquela palavra e bota ela aqui, tá? Então você vai botar essa palavra aqui. Aqui a minha letra é horrível, tá? Mas aqui eu escrevi crowded, que é lotado, né? Crowded. E aqui eu botei stores. Então, crowded stores. Lembra que a gente não aprende uma palavra sozinha? Tem sempre que ser um conjunto. Então, eu botei aqui a palavra principal é crowded e uma palavra que combina com ela, que consegue fazer uma ligação com ela, seria stores. Beleza. Eu tenho essa palavra aqui na frente. Daí eu vou virar... o Gustavo falou que ele usou Anki. Legal. Boa, que eu vou... podia estar espelhado... Nossa, se eu soubesse fazer esse espelhado, guys, eu vou ficar devendo para vocês, tá? Mas próxima vez eu vou aprender a mexer nesse negócio de live melhor. Vamos lá. Então aqui eu tenho a palavra escrita, que eu acabei de aprender, junto com uma outra que conecta. Aqui atrás eu vou fazer uma frase com essa palavra, né? Com essas 2 palavras, para ser mais preciso. Eu posso fazer uma frase, eu posso fazer 2 frases, eu posso fazer 3, quantas frases você quiser. E eu falo uma coisa, quanto mais frases você fizer, melhor para você, tá? Então, eu vou escrever aqui e vou escrever atrás uma frase. Pego outro cartão, escrevo a minha outra palavra, o meu outro vocabulário que eu acabei de adquirir, escrevo aqui na frente com uma outra palavra que vai combinar, escrevo aqui uma frase atrás. Guardo mais para frente. Aprendi outro vocabulário, pego o papelzinho, escrevo essa palavra aqui com uma outra palavra que combina, escrevo uma frase atrás e deixo ela guardada. Bom, o que a gente vai fazer com esse negócio aqui? A gente vai pegar todos os conjuntos, tá? Suponha que eu aprendi isso aqui tudo de palavra hoje. Vocês vão botar ele, na nossa primeira caixa. Então, o vocabulário do dia, você vai botar na primeira caixa. Eu gosto de chamar isso aqui de grupo 1. Seria o meu dia 1 de estudos, né? Por exemplo, seria grupo 1. O Fernando perguntou o que seria essa palavra que combina, um sinônimo. Não, Fernando, é uma palavra que pode vir junto. Por exemplo, eu dei até na dica de terça-feira, né? Car. O que eu posso falar com car? O que eu posso falar com carro? Eu dirijo um carro. So, I drive a car. Então eu posso botar drive junto com car. Tem que ser uma palavra que combina, que faça sentido, que você consiga usar numa frase junto com ela, tá? É uma dica que você está se dando também para você lembrar a frase que você escreveu atrás. Então eu tenho aqui esse conjunto de palavras que eu aprendi no dia, eu vou chamar ele de grupo 1, e agora vai começar a minha repetição.
eu vou tirar essa carta daqui, eu vou ler a parte da frente. Lembra? A parte da frente é só a palavra e a outra que combina. Eu vou ler ela em voz alta. Então aqui eu botei Pricey Hotel. Legal. E eu vou tentar lembrar na minha cabeça. Eu vou encarar aquele negócio, lembrando que eu não tô vendo aqui atrás, tá? Eu vou encarar aquele negócio e eu vou tentar lembrar a frase que eu fiz, ou as frases que eu fiz. Sempre em voz alta. Você sempre tem que falar, não pode ficar só na cabeça, tá? Daí eu vou virar e eu vou checar se aquela frase está correta. Então, se a frase está correta, não precisa estar 100%, né? Mas se ela estiver 100% correta, significa que foi fácil para você. Então, ok, você conseguiu, né? Então aqui, todas as frases que você está tirando da caixa de cá, você vai pegar. Se você acertou, ela vai para a caixa de cá. Ela não vai para a mesma caixa, ela vai para outra caixa. Daí eu tiro a próxima palavra. Astonishing. Ok, eu botei astonishing, né? Que é fantástico, né? Astonishing trip. E a minha frase foi: My last trip was astonishing. Uau! Mas eu vou encarar esse negócio aqui, né? Astonishing, astonishing. É uma palavra estranha, né? Astonishing. Eu não lembro o que isso aqui significa. O que eu vou fazer se eu não lembro o que ela significa? Se ela não foi fácil, ela não vai passar para outra caixa. Ela vai vir aqui, ó, pro final do grupo de palavras. Então ela não vai para a próxima caixa, ela vai pro final, porque quando eu repetir todas essas palavras aqui, olha o tanto, quando eu repetir todas elas, eu vou voltar para ela e eu vou tentar lembrar de novo. Ou seja, se eu não lembrei, se ela foi difícil para mim, eu vou ver ela de novo. E isso faz parte da repetição espaçada, tá? Então aqui ela vai voltar para o final, eu pego a outra frase, ok? Essa aqui foi fácil também, ela vai para frente, beleza? Agora eu tenho aqui try, para cake. Daí eu tento lembrar a frase que eu escrevi. Se foi difícil, eu não consegui lembrar, ela vai para o comecinho do grupo, ela não vai para a próxima caixa. E eu vou fazendo essa repetição até todas as palavras forem fáceis para mim. Então, no final das contas, todos os cards, né? Os cartõezinhos, elas vão estar na caixa de cá. Olha, minha divisória saiu. Elas vão estar na caixa de cá. Então eu fiz toda essa repetição, passando os cards de cá, repetindo até todos serem fáceis, até todos estarem do lado de cá. Bom, é basicamente assim que funciona. Mas eu vou dar... alguém perguntou, o nome das folhas são fichas pautadas, que chama. Eu não sei se dá para enxergar, não está muito... tá invertido, né? Não está em espelho. Fichas pautadas. Bom, por que eu estou recomendando para vocês fichas pautadas? Existe só essa forma de fazer repetição? Não, claro que não. Há várias outras formas. Inclusive alguém, eu não me lembro quem, mencionou o Anki. Anki é um software, né? Um aplicativo que você pode usar esse aplicativo para poder fazer as repetições também. Por que eu não vou recomendar um aplicativo? Apesar que assim, celular, a gente está com o celular na mão o tempo todo, é muito prático, né? Por que eu não vou recomendar o Anki então? Se você está no seu celular, imagina que você tirou esse tempinho, agora eu vou fazer minhas repetições do dia, né? Ou as minhas repetições da semana. Você pega o celular, começa a fazer repetição, né? Um aluno, uma aluna bem disciplinada, né? Começa a fazer repetição. E vem uma notificação no WhatsApp. Ou vem uma notificação no Instagram. O que você acha que você vai fazer? Você acha que você vai continuar a repetição ou vai responder aquela pessoa que de repente nem era tão urgente assim? Mas é bem possível, e a gente é humano, eu faria isso também, né? Eu iria checar o que era aquele negócio. Aí você já perdeu alguns minutos, vai voltar para fazer a repetição, tá cansado. Por isso eu gosto das fichas pautadas, porque não tem muita distração. E outra coisa também, quando você está fazendo a repetição no celular, tem um probleminha. O celular, assim como tecnologias no geral, elas servem como um gatilho para o nosso cérebro desligar. Como assim desligar? Né? Ele não vai desligar completamente, mas ele vai desligar. Tem pesquisas que mostram a diferença, né, para gente que aprende idiomas, entre você checar a definição de uma palavra no computador ou no celular, Google basicamente, né, ou você checar num dicionário. Responde aí para mim, o que vocês acham que é mais difícil? Vocês acham que é mais difícil checar no Google Tradutor ou vocês acham que é mais difícil checar num dicionário? E aí, qual que é mais difícil checar uma palavra, uma definição? Num computador ou num dicionário? Eu não sei se vocês já usaram um dicionário, né, para aprender idiomas, mas enfim, dicionário é mais complicado, né?
Ah, legal, Mayara deu um help aí. Legal. Dicionário. Dicionário é muito mais difícil. Por quê? Você tem que procurar a primeira letra, depois você procura a segunda letra, depois vai para a terceira. Eu mesmo tenho dificuldade de procurar em dicionário. No Google, simplesmente pega o celular e abre lá no Google e digita o negócio. Então, assim, o nosso cérebro ele entende que, como aquela informação ela tá fácil, Google, né? Ele não precisa memorizar, ele não precisa guardar, ele não precisa reter aquela informação, porque é uma informação fácil. O nosso cérebro ele limpa, né? Ele limpa tudo de informação que não precisa, porque tá fácil, tá na palma da mão. No papel é diferente, no papel é mais difícil, né? Então, o seu cérebro tende a reter um pouco mais dessa informação. Por isso eu estou recomendando os papéis e não o Anki, né? Mas, por exemplo, eu não tenho ficha. Até vocês comprarem ficha também, uma alternativa à ficha pode ser você pegar um caderno. Você pega um caderno, né? Numa folha você escreve a palavra, na outra folha você vira e tem lá as frases com ela. Contanto que você não veja qual a frase, né? Você tente adivinhar o seu cérebro, você tem que forçar o seu cérebro a tentar lembrar daquela palavra. Contanto que você faça isso, tá tudo certo. Então, bom, a repetição é basicamente isso. Você vai pegar o cartãozinho, olhar a primeira, tentar lembrar a frase que você fez, olhar, se você acertou, passa para a próxima caixa, se você errou, volta pro começo, né? E assim, é muito importante também que isso seja... A Suelen falou, também gosto muito do dicionário de Cambridge. Legal, boa. Então, assim, é muito importante também que vocês saibam quais são os períodos que, de acordo com as pesquisas, né, em aprendizado de idiomas, quais são os períodos que fazem sentido você repetir, né? Eu vou dar essa informação para vocês daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho eu vou dar essa informação. Antes disso, eu quero dar mais outra dica para vocês. Eu não sei se eu vou dar conta de escrever aqui no celular, tá? Mas se eu não conseguir escrever, eu posto logo que acabar aqui nos stories. Tem algumas ferramentas que podem te ajudar na hora de você produzir a sua frase. Porque mais do que fazer a repetição, talvez o processo que tem ali 30% de participação é a produção da frase. Mas eu não tenho tanta confiança assim para produzir frase, eu não sei se vai estar tudo certo, né? Então, tem algumas ferramentas que você pode usar. Uma delas, lembrando, eu vou postar isso aqui nos stories depois. Uma delas é o Lingui e a outra delas é o Context Reversal, tá? Eu vou deixar o link para vocês depois nos stories. São duas ferramentas que, diferente do Google, não traduzem frases inteiras. Então ela é uma ferramenta assim que, se você tem preguiça, você não vai usar, né? Porque ela dá trabalho. Então você vai botar uma palavra lá e ela vai te dar várias definições possíveis em contextos, né? Por exemplo, se você procura no Google, eu não sei como está hoje, tá? Mas antigamente, se procurasse no Google o verbo to play, ele ia dar possivelmente o que der na telha dele, né? Agora já o Lingui e o Context, ele vai te dar as várias definições de play. Brincar, jogar, atuar, tocar e por aí vai. Então você tem que saber pelo contexto. E ele te dá algumas frases prontas também para que você possa ter de base para fazer as suas próprias frases também, tá? Então é uma ferramenta que você pode usar. Não tem desculpa, tá? Não tem desculpa. Eu não sei fazer frase. Aprende a fazer frase. Usa essas ferramentas. Analisa a estrutura. Tenta fazer. O importante é fazer a repetição, tá? Alguém perguntou aqui... quando estuda inglês não pode traduzir? Essa pergunta é complicadinha. Eu não sou aquele tipo de professor que fala, olha, não pode traduzir em hipótese nenhuma, mas eu prefiro que não traduza, tá? Você pode traduzir? Pode traduzir. Por exemplo aqui, eu vou pegar esse verbo, try, né? Que seria aqui, eu botei no sentido de cake, comida. Então, try não é tentar um bolo, não é um cake, é experimentar. Então, eu não preciso necessariamente traduzir que try experimentar. Eu posso fazer frases com ele e imaginar uma situação. Então eu posso imaginar, por exemplo, se eu falo try this cheese, experimente esse queijo, eu posso imaginar eu experimentando um queijo, um queijo que eu nunca vi na vida, né? Então você pode sempre substituir as traduções por alguma imagem, de repente por algum som, algum sentimento. Mas se no último caso você viu uma palavra que você não conseguiu entender, checou a definição de dicionário, né? Sempre vai pela definição do dicionário, checou a definição, olhou num contexto, não conseguiu entender, traduz, tá? Mas traduz
entende o que é aquilo lá, substitui por uma imagem, um sentimento, alguma coisa que te faz lembrar daquele negócio e esquece a tradução, tá? A tradução ela é boa, assim, no último caso, mas a longo prazo ela acaba sendo um empecilho. Por quê? Quando você pensa em tradução, imagina o seguinte, eu tô te botando lá no meio dos Estados Unidos, tá? Você acabou de chegar lá e você não vai conversar com uma pessoa traduzindo. Imagina se a pessoa pergunta uma coisa para você. Você traduz a pergunta, pensa na resposta, traduz a resposta e reproduz. É um caminho muito longo. É como se você estivesse indo e voltando 2 vezes. É dobro do esforço, se não for mais. Então, sempre substituir esse negócio seria interessante substituir por sentimento. A tradução pelo sentimento. O Fer falou, fiquei me perguntando agora, onde você seleciona as palavras que não sabe para poder aumentar o vocabulário? Como faço essa seleção de palavras? Legal. Eu tenho uma notícia boa para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu vou chegar nela também, Fernando. Eu tenho uma notícia boa para vocês. Por enquanto, assim, no geral, você pode ver um texto, você pode ler um texto, no caso, né? Você pode ouvir um podcast, você pode assistir um filme com legenda, né? Legenda em inglês, no caso, áudio em inglês, legenda em inglês. Você vai ver aquela palavra que a pessoa falou, você não entendeu? Pega aquela palavra, procura a definição no dicionário, procura frases de exemplo, procura no Google imagens. De repente, uma imagem só, ela já conta a história daquele negócio. Não é o caso, né, de várias palavras, mas algumas pode ser que te ajude. Então faça isso. Vê uma imagem, vai no Lingui, vai no Reversal Context, né? Então usem essas ferramentas para poder, como se diz, para poder ganhar vocabulário, para poder pegar essa música, né? A Beatriz falou que boa, música, né? Quantas músicas vocês não escutam e às vezes a gente não entende? Então, por que a música não? A música é interessante, principalmente quando é uma coisa que você gosta. Dinho Cunha falou, faço isso assistindo seriado. Boa, boa. Seriado é muito bacana. Desenho infantil é muito bom. Livro infantil também é muito bom. Então, essas coisas assim que são um pouco mais práticas, um pouco mais fáceis, você pode usar, né? O importante é que você faça essa repetição, o importante é que você saiba o que está escrito lá, né? Então, você pode usar dessas ferramentas sem problema nenhum. Bom, essa live ela vai ficar salva. Eu vi alguém falando aí que estava com a internet meio ruim, mas ela vai ficar salva para vocês reassistirem depois. Mas é bem simples, a técnica ela é bem simples. Mas, como eu prometi para vocês, eu ia não mostrar, mas eu ia provar para vocês. Então, às vezes, de repente, a gente tem alguma pessoa que é bem cética, né? Que fala assim, mas não funciona para mim. Legal, olha lá, eu uso muito o Word Reference para obter os sentidos dos itens lexicais. Boa, depois vai para o Longman Dictionary e depois, legal, escuta os sons do inglês americano, britânico. Ótima dica, ótima dica. Eu vou inclusive usar o Word Reference também para botar nos stories para vocês verem depois as ferramentas para adquirir vocabulário, tá? Bom, mas enfim. Eu prometi para vocês que eu não ia mostrar a técnica, mas sim que eu ia provar para vocês que a técnica funciona. E eu vou provar para vocês que ela funciona. Então, se você é cético, não vai ser mais daqui 2 semanas mais ou menos. Por quê? Na bio, eu deixei um link lá com um material que eu preparei. São 30 expressões. Então, vai lá, são 30 expressões. Nem todas elas, uma ou outra talvez eu já gravei aqui de dicas, né? Então, são 30 expressões com vários exemplos diferentes para vocês poderem usar e praticar essa técnica de repetição. Então, de começo, eu quero provar para vocês, então eu quero que vocês usem essas expressões. Agora, imagina, são 30 expressões, rapidinho você consegue adquirir. Fazendo essa repetição, em no máximo 2 semanas, porque eu fiz um plano também, no máximo 2 semanas, você já tem no seu repertório 30 expressões diferentes, tá? E não são só... Pensa assim, mas 30 parece tão pouco, né? Não é que é pouco, porque são 30 expressões com várias palavras. Então você não vai aprender só a expressão, você vai aprender palavras, você vai aprender estruturas. Então tem tudo isso lá de exemplo. Você pode simplesmente pegar o seu papel, escrever, né, a expressão, ou escrever, enfim, a parte principal daquele negócio e fazer frases usando aquele negócio, na prática, escrevendo aqui atrás, né? Mas assim, eu sei que tem também pessoas que vão pegar o material e vão falar assim, poxa, mas parece que eu não vou conseguir fazer esse negócio.
Tem pessoas que aprendem um pouco mais rápido, tem pessoas que aprendem na média e tem pessoas que aprendem um pouco mais devagar. Não tem nada de errado com isso, tá? Cada um aprende a fazer as coisas no seu próprio tempo, né? Tem gente que aprende a andar como bebê, né? Aprende a andar um pouquinho mais novo, tem gente que demora mais, tem criança que aprende a falar mais rápido, tem criança que demora mais. Isso não significa que a criança não vai conseguir andar. Isso não significa que a criança não vai conseguir falar. Ela está errando, né? Ela está produzindo, ela demorou um pouquinho mais, mas não tem nada a ver com o resultado final. É tudo prática. Então não tenham medo, tá? Não tenham medo de praticar, não tenham medo de errar. Agora imagina, é a mesma coisa da criança, né? Imagina, por que o pessoal fala que criança aprende idioma mais fácil, né, que adulto? Criança não tem vergonha, criança não tem medo de errar. Criança erra, adulto corrige, né? Bola para frente, criança vai. Criança também não tem, né, medo de aprender a andar, ela vai andando lá, toma os tropeços, rala o joelho e continua andando. De novo, não significa que ela não vá andar, ou não significa que ela não vai falar por fazer erros. Então, façam erros, né? Porque erros são importantes. Bom, então, duas coisas que eu vou fornecer para vocês. No link da bio tem um material que eu disponibilizei para vocês com as 30 frases assim, 30 expressões, na verdade, muito bacanas e várias frases dentro daquelas expressões para vocês usarem no sistema de repetição. Mas eu quero pessoas que são dedicadas e eu quero acompanhar esse desenvolvimento de vocês. Então, lá vai ter o link para o material e vai ter um outro link para um grupo de Telegram, tá? Eu não faço grupo de WhatsApp porque, enfim, o Telegram ele tem ferramentas ele é uma ferramenta muito superior ao WhatsApp em vários sentidos. Enfim, tem um link lá para um grupo de Telegram que eu gostaria que vocês postassem lá o progresso de vocês, né? Então postem lá as frases que vocês estão fazendo com aquelas expressões para os colegas verem também, para incentivar, né, o pessoal que quer participar desse negócio, né? São 2 semanas mais ou menos de duração. Então você entra lá, bota suas frases, o pessoal vai ajudando, o pessoal vai botando também um incentivo, né? E baixem o material. Outra coisa que vai ter além do Telegram e além do material, eu preparei um calendário. Lembra que eu falei um pouquinho mais cedo que tem gente que aprende mais rápido, médio e mais devagar que o restante das outras pessoas? De novo, nada de errado. Eu montei um calendário de repetição. Então são 3 calendários, na verdade. Você vai ver lá. Se você aprende mais rápido, usa esse calendário. Se você aprende médio, usa esse calendário. Se você é um pouquinho mais lento para pegar, usa o outro calendário. Então são 3 calendários diferentes para vocês praticarem a repetição. Dia 1, dia 2, dia 3 e assim vai. Então, é isso, né? Alguém tem alguma pergunta? Seria interessante, porque é bem simples mesmo, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, alguém falou, tenho dificuldades em parar de traduzir quando escuto ou falo. É natural, tá? É natural. A gente sempre vai tentar usar como base o nosso idioma materno. Nada de errado com isso, tá? Mas tenta sempre não usar o português. Percebe aqui que de um lado da folha é uma palavra em inglês. Do outro lado da folha é uma frase em inglês. Não tem nada de português aqui. Então tenta eliminar o português dessas explicações. Como eu disse, né? Aquele método de, enfim... como se diz, substituir, né? Seria basicamente isso. Vamos lá. A Valessa Fagundes, perdi as dicas, me atrasei. Que pena, mas é bem prático. Eu vou disponibilizar isso aqui depois no IGTV, né? Vai ficar lá para vocês darem uma olhada. Hey Eldis! Então vocês vão poder usar essa técnica de repetição para poder, né, alinhado com as dicas que eu dei no vídeo de terça-feira, para nunca esquecerem uma palavra no idioma que vocês estão aprendendo. Legal, Beatriz falou, muito boas dicas, já baixei o material. Yes! Beatriz, depois dá um feedback para nós, fala se você gostou do material, se ficou bem bacana, né? Eu montei junto com o teacher Humberto, então é bem bacana, são 30 expressões para vocês usarem esse sistema que eu expliquei para vocês hoje, de repetição, e eu vou provar para vocês que vocês não vão esquecer. Deixa eu ver se tem mais alguma outra pergunta, porque a gente tem alguns minutinhos aqui, de repente ainda dá para responder alguma. Vamos ver. Bom, vocês têm mais alguma perguntinha, alguma coisa em relação à aprendizagem, né, de idiomas ou alguma coisa do tipo? A gente ainda tem alguns minutinhos. Ou se tiveram alguma dúvida, de repente, na explicação de como funciona a repetição. Boa, Suelen. Suelen disse que tem dificuldade com phrasal verbs.
E a técnica com certeza vai te ajudar. Assim, certeza absoluta, porque phrasal verb, de novo, a gente até fez uma live explicando isso, né? Phrasal verb ele não faz sentido se você conhece o verbo ou se você conhece a partícula. Verbo e partícula junto, que formam o phrasal verb, formam uma palavra totalmente diferente. Então, o fato de você saber um ou outro não significa que você vai saber o phrasal verb. Então, é muito interessante aplicar essa técnica aqui com os phrasal verbs. Seria muito bacana. Suelen, inclusive, se você quiser fazer a mais também, né, fora o que está no material com phrasal verbs, seria bem bacana. Daí você posta lá no grupo do Telegram que a gente vai corrigindo, né? A gente vai dando algumas dicas de frase também, principalmente de phrasal verbs. O Fer falou, eu fiz inglês quando adolescente, me formei em letras e atualmente estou fazendo inglês novamente. Leio bem, ouço bem, porém não consigo destravar o meu inglês, a fala. Dá aulas de conversação, não? Ah, sim, bacana. Eu estou dando aula atualmente só para os alunos da minha escola, que eram os meus alunos antes, tá? Porque eu não posso deixar eles na mão. E a minha agenda está totalmente lotada. Infelizmente eu não dou essas aulas de conversação. Mas uma coisa até que veio na minha cabeça agora, que pode ser interessante, no grupo de Telegram, né, a nossa proposta aqui é compartilhar essas frases que vocês estão usando na repetição. De repente a gente pode achar um conversation partner, um conversation mate, né, uma pessoa para praticar a conversação. Por que não? Vocês podem mandar áudio lá no grupo, né? Vocês podem interagir no grupo, mandando áudio ou coisa do tipo. Então, é bem interessante para poder praticar, né? Tem algumas outras ferramentas de conversação também, de repente eu posso dar uma varrida lá, ver as melhores, gratuitas, né? Porque é bom também, tudo de graça é bom, né? Que vocês podem usar e de repente eu posso falar para vocês depois. Ah, o Fer falou que não está conseguindo aula de conversação. Fer, é complicado também, tá? Já recebi, né, vários alunos, várias pessoas lá na escola querendo aula de conversação. Daí a gente fazia a seguinte pergunta, falou, tudo bem, mas qual o seu nível? A pessoa, 0. Não é o seu caso, tá? Mas aulas de conversação, elas são bem complicadas, né? Às vezes as pessoas imaginam uma aula de conversação sendo assim, 100% conversação. Eu tenho alunos que eu faço isso, né? 100% de conversação. Basicamente, a gente só bate papo. A gente chega, abre a tela e vamos batendo papo. Às vezes falta assunto, né? Ou às vezes a pessoa não gosta muito de falar sobre aquele assunto. Então é sempre bem complicado porque tem que ficar trocando o assunto, né? Mas é interessante metodologias que trabalhem sempre o fato que você tem que falar, tá? Então, de repente, você está praticando um diálogo, você está praticando, enfim, uma coisa mais prática, é isso que eu quero dizer, né? Você está fazendo alguma coisa mais prática falando, é bem interessante. Mas aulas de conversação é um pouco complicado de achar de fato, porque vai ter que achar pessoas que estão exatamente no mesmo nível seu. Se tiver pessoas com nível maior, você vai ter um proveito menor. Se tiver pessoas com nível menor que o seu, de novo, você vai ter um proveito menor também, né? Então, assim, é bem complicado. Mas tenta, tudo que você for fazer em inglês, sabe? Vai escrever uma frase, sempre fala. É sempre bom você produzir, né, os sons oralmente. O Ryan disse, não sei se você já falou, mas com que frequência tem que repetir as palavras ou frases? Legal, Ryan. Eu coloquei lá para vocês no grupo de Telegram, na verdade, eu vou jogar daqui a pouquinho, um calendário de repetições. Então lá tá os dias, quantas frases, né, quantas expressões você vai ter que aprender naquele dia. E depois, quando é que você vai repetir aquele mesmo grupo de palavras e quando é que você vai juntar os grupos, né, para formar um deck só. Tá tudo lá no calendário. Vou disponibilizar para vocês daqui a pouquinho. Assim que acabar, eu já vou jogar lá no grupo do Telegram, tá? Então, para quem entrou há pouquinho, depois vou disponibilizar esse vídeo, né, para vocês verem essa técnica de repetição novamente, caso vocês não tenham entendido. O material está lá disponível e eu estou fazendo esse convite para vocês. Vai lá, baixa o material, entra no grupo do Telegram, compra essas fichinhas pautadas, né? É importante, bota numa caixinha qualquer, a caixa não é tão importante assim, e façam as frases com aquelas expressões, vão fazendo as repetições, olhem no calendário, né? Qual é que você acha que você consegue seguir melhor e siga. Então é um projeto para mais ou menos assim 2 semanas, tá? Então 2 semanas fazendo isso aqui e eu quero ver o resultado de vocês depois. Eu tenho certeza que vocês não vão esquecer e no final de 2 semanas vocês vão ter um repertório, né? Imagino que novo, de pelo menos 30 expressões e vai saber quantas palavras. Então eu imagino que muitas palavras, certinho? A Marina falou, yes, já quero começar o cronograma, boa. Então vamos lá, baixa o material
entrem no grupo do Telegram, que eu vou botar o calendário lá para vocês seguirem. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado da dica. Eu falo demais, né? É uma dica muito simples, mas eu adoro falar de idioma, adoro ver as dúvidas, né? De repente é uma dúvida que eu já passei, eu posso ajudar também. Ah, o Silva Júnior falou, me lembro da época que usava o Anki. Legal, eu até expliquei um pouquinho mais cedo que o papel é melhor que o Anki, né? O nosso cérebro ele tende a reter melhor essa informação. Outra coisa também que ajuda, né? Além de fazer essas repetições, é fazer essas repetições antes de dormir. Né? Não sei se vocês já viram, né, algum artigo, alguma coisa escrita do tipo, mas quando você faz essas repetições nesse mesmo sistema que eu mostrei para vocês, com grupos de palavras, né, nunca palavras soltas, fazendo frases, é o ativo, né? Aprender o negócio ativamente. Quando você faz essas repetições antes de dormir, o seu cérebro retém melhor a informação. Então, façam essas repetições antes de dormir, que é sucesso. Certinho? Então espero ter ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado. De novo, baixe o material, entre no grupo do Telegram para vocês poderem pegar o calendário de repetição. Então, thank you very much and see you guys next time.